Primeiro a gente vai trabalhar com a estrutura da cela Braille. Então eu estou segurando um alfa Braille. Esse alfa Braille é um retângulo. Dentro dele nós temos 6 círculos dispostos em 2 colunas. 3 círculos na coluna da esquerda, 3 círculos na coluna da direita. Na coluna da esquerda, a gente vai contar esses pontos da seguinte maneira. O primeiro ponto é o ponto número 1. Embaixo do ponto número 1 é o ponto 2. Em seguida, o ponto 3. Agora a gente vai para a coluna da direita. Eu tenho o ponto 4, eu tenho o ponto 5 e eu tenho o ponto 6. Então, dessa maneira, a cela Braille ela é estruturada. Como a gente vai poder ver no nosso quadro do alfabeto. Então, eu tenho a letra A, constando o ponto número 1, à esquerda. Eu tenho a minha letra B, constando o ponto 1 e 2 à esquerda. Eu tenho a minha letra C, constando os pontos 1 e 4. 1 e 4. Eu tenho a minha letra D, constando os pontos 1, 4 e 5, e assim por diante. Então, eu só vou reproduzir aqui na cela Braille de novo, no nosso alfa Braille, algumas letras do alfabeto. Para eu reproduzir na minha cela Braille as letras do alfabeto para a leitura, eu vou usar a mesma configuração que a gente viu anteriormente. Então, essa configuração que nós usamos no alfa Braille e que nós usamos no quadro é a configuração de leitura. Se eu colocar apenas o ponto número 1, eu estou reproduzindo a minha letra A para a leitura. Se eu colocar o ponto número 1 e número 2, eu vou estar reproduzindo a minha letra B na estrutura de leitura. Se eu colocar o 1 e o 4, eu estou reproduzindo a minha letra C para a leitura. Se eu colocar o 1, o 4 e o 5, eu estou reproduzindo a minha letra D para a leitura. Se eu deixar o ponto 1 e o 5, eu estou reproduzindo a minha letra E para a leitura. Então, a estrutura da leitura, a gente sempre vai contar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente vai passar para a escrita. Então, a nossa reglete vai ser desembalada. Ela precisa ficar na posição de modo que as dobradiças fiquem do lado esquerdo e que a abertura dela fique do lado direito. Nesse meio aqui, eu vou colocar minha folha de gramatura 120. Eu vou posicioná-la de modo que ela não fique torta. Coloquei, vou fechar minha reglete. Ela vai fazer creque, porque ela vai estar prendendo o papel nos 4 cantos, certo? Aqui na reglete, nós temos vários retângulos vazados. Cada um desses retângulos é como se nós trabalhássemos com a estrutura de uma cela Braille, que a gente acabou de ver. Então, eu tenho um retângulo aqui, outro retângulo, até o final da linha, do início até o final da linha. Se eu for contar quantos retângulos eu tenho 27 retângulos em cada linha, e aqui eu tenho 4 linhas. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Ok? Quando a gente vai utilizar o punção para fazer a marcação da letra em braille, nós vamos pressionar esse punção na folha
E o relevo, ele vai sair do lado oposto da folha. Tanto é que se a gente virar reglete, nós vamos encontrar várias celas braille desenhadas, que são os moldes para que a gente faça lá na frente o nosso desenho da letra. Então aqui eu tenho várias celas braille. Por quê? Porque aqui na frente eu vou pressionar o ponto e ela vai ter um molde para fazer lá atrás. Então como que eu vou fazer? Se no meu alfa braille, agora vamos voltar no alfa braille. Se no meu alfa braille eu tenho a minha letra A, que é formada pelo ponto 1 à esquerda, note sempre que o meu alfa braille tem 2 cortes nos cantos superiores, para que não aconteça isso, para que ele não vire de ponta cabeça e não se transforme em outra letra. Então, se eu tenho a minha letra A formada pelo ponto 1 à esquerda, quando eu for transpor o esquema da leitura para a escrita, eu venho no reglete, na primeira janela, na primeira cela, à direita. Por quê? Porque quando eu virar a folha, vai ficar à esquerda, tá? Então, eu venho nessa primeira cela e ao invés de eu furar, de eu marcar o primeiro ponto à esquerda, eu vou mudar a lateralidade na hora de contar, certo? Então, eu vou contar o ponto agora da direita para a esquerda. O ponto 1, que está aqui à esquerda, vai ficar à minha direita. Pronto, marquei o ponto 1. Vou para a próxima janelinha. Vou fazer a minha letra B. Primeiro, eu vou fazer a letra B no alfa braille. Vamos fazer a letra B no alfa braille. Fiz a letra B no alfa braille. O 1 e o 2. Quando eu venho para cá, no reglete, o meu 1 e o meu 2 vai ficar do lado direito. 1 e 2. Eu vou inverter a lateralidade. 1 e 2. Tá? Vou voltar lá no meu alfa braille. Na minha reglete, ó, vou colocar aqui no alfa braille para você ver como que fica na minha reglete. O A na reglete ficaria aqui, à direita, e o B na reglete ficaria aqui, à direita, tá? Só que eu não vou contar como sendo 4 e 5, não. Eu vou contar como sendo 1 e 2. Por quê? Porque para escrita a lateralidade é oposta, tá? A letra C. Vamos entender a letra C aqui no alfa braille. No alfa braille, a letra C são os pontos 1 e 4. 1 e 4. 1 e 4. Na minha reglete, eu já vou para a terceira janela. Estou na terceira janela, tá? Ó, o meu punção está percorrendo a terceira janela. O meu ponto 1, agora, ao invés de ser a esquerda, vai ser a direita. 1, a esquerda é o 4. Não muda muita coisa, porque a letra C tanto faz, tá? Vamos para a letra D. Vamos lá no nosso alfa braille. A letra D são os pontos 1, 4 e 5. Na leitura, vai ficar 1 do lado esquerdo, 4 e 5 do lado direito. Para a escrita, não. Vamos voltar aqui no reglete. Tô no reglete, tô percorrendo, ó, não tô furando ainda, tô percorrendo a quarta janela com o meu punção. Então, se lá no meu alfa braille o ponto 1 estava à esquerda, aqui o meu ponto 1 vai estar à direita. O 4 e o 5 lá estavam à direita, aqui o 4 e 5 vão estar na esquerda. 4 e 5. Agora, vamos abrir o reglete para a gente ver como que a gente vai ler isso. Abrir o reglete. Não tem relevo nenhum aqui. Eu não tenho relevo. Eu só vou ter relevo quando eu retirar o papel. Retirei o papel.
vou virar o papel, aí sim eu vou ter o relevo. Vou fazer a leitura da esquerda para a direita. Eu tenho o relevo do A, tenho o relevo do B, tenho o relevo do C, tenho o relevo do D. Então é isso.